Boa noite, sejam todas bem-vindas. Mais uma segunda-feira linda e maravilhosa, para que nós possamos aqui, mais uma vez, nos conectar com a nossa cura emocional. Gratidão à presença de todas vocês. Já algumas aqui já conheço, algumas já consegui fazer a sessão individual, já conheço a carinha, já conheço a história. Amo me conectar com a história de cada uma de vocês. Adoro aí, de alguma forma, ser contribuição na vida de vocês. Então, muita gratidão. Para quem não me conhece, para quem está chegando a primeira vez, meu nome é Ellen Poliana, já tem 3 aulas gravadas. Na primeira aula eu me apresento, falo um pouquinho da minha história, então quem não assistiu ainda a primeira aula, pode assistir, está gravada essa aula. E hoje é uma continuação dessas aulas que eu venho fazendo toda segunda-feira. Eu me propus aí tirar 1h30 das minhas segundas-feiras para, de alguma forma, eu ser contribuição na vida aí de vocês, mulheres. E hoje nós vamos dar continuidade. Na semana passada, eu expliquei um pouco sobre a fórmula do sucesso, né? E essa fórmula do sucesso, ela se aplica de que forma a nossa mente ela funciona, de que forma os nossos pensamentos interferem nas nossas emoções e interferem nos nossos comportamentos. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, na semana passada, nós falamos sobre os pensamentos, né? E também de que forma esses pensamentos surgem, que é através da programação do que nós ouvimos, do que nós estamos percebendo da vida. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as emoções, vamos aprofundar. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a gente recapitular. Então, nós falamos aqui sobre a programação, eu expliquei como que funciona a nossa mente, que nós temos 2 mentes, a mente consciente e a mente inconsciente, e todas as nossas emoções ficam imersas aqui no nosso inconsciente, e 95% dos nossos comportamentos, eles estão interligados com as nossas emoções, o que nós sentimos. Então, os nossos comportamentos, 95% dos nossos comportamentos e as nossas tomadas de decisões, as nossas escolhas estão pautadas nesses 95%, né? Nesse inconsciente, nessas memórias. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais o quanto essas emoções estão influenciando nos nossos resultados e de que forma essas emoções elas podem ser contribuição para as nossas decisões, para as nossas escolhas e de que forma nós podemos mudar essas emoções. Porque muitas vezes nós decidimos, né, nós temos escolhas através dessas emoções. E essas emoções estão, de alguma forma, comandando a nossa vida. Né? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós não somos apenas matéria. E é muito interessante, por quê? Porque aqui a gente consegue compreender os 95%, né, do nosso comportamento, que é diante do nosso inconsciente. Quando nós compreendemos que nós não somos apenas matéria. E nós começamos a compreender que nós somos 99,9% energia e apenas 0,01% matéria. Ellen, mas o que isso significa? Significa que nós somos energia e através dessa energia é a forma que nós vibramos. E isso está relacionado aos nossos sentimentos, isso está relacionado às nossas emoções. Então, quando nós vamos compreendendo as nossas emoções, nós temos a oportunidade de mudar a nossa realidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo aquilo que nós estamos vibrando, aquilo que nós estamos sentindo. Então, quando nós entramos nesse campo mais emocional, nesse campo mais espiritual, né? Porque é uma energia sutil, a gente sai da forma apenas pensamento, sai da forma apenas comportamento, e nós vamos entrando nesse campo mais emocional e um pouco mais profundo espiritual, nós começamos a compreender os resultados que nós temos na nossa vida, né? E se nós somos energia, então, as nossas emoções estão influenciando. Por quê? Porque o nosso coração, ele pulsa. Ele é também uma frequência. Os nossos pensamentos também é uma energia. Então, nós estamos enviando uma informação através dos nossos pensamentos e atraímos para nós o que nós estamos sentindo. Então, a mente e o coração, eles precisam estar conectados. E quando não estão conectados, o que acontece? Entramos em conflito. Nós começamos a ter alguns transtornos. Né? Por que uma pessoa tem transtorno psicológico? Porque muitas vezes aquela frequência de pensamento está confusa. Às vezes o coração ele está mandando uma informação e a mente ela quer uma outra coisa. E começa a entrar em conflito, e esse conflito do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, de alguma forma vai gerar um transtorno. Né? Por isso mesmo que chamamos de transtorno. O transtorno é quando a pessoa ela não está em alinhamento, ela está transtornada, ela não consegue compreender os pensamentos, ela não consegue filtrar os sentimentos e ela entra em confusão.
Então, quando nós começamos a compreender de que forma nós funcionamos, de que forma nós pensamos, de que forma nós sentimos, nós começamos a também mudar os nossos comportamentos. E quando nós mudamos os nossos comportamentos, nós também mudamos as nossas escolhas. Nós também temos a oportunidade de tomar decisões mais assertivas, né? E aqui Albert Einstein, ele já dizia, tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja. Inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Então, aqui o Albert Einstein, ele já trazia essa informação de que quando nós compreendemos que nós somos energia e nós compreendemos essa energia, nós também estamos criando a nossa realidade através da nossa energia. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Vocês já chegaram em algum lugar, ou se conectaram com alguma pessoa, e você chega lá super bem, com uma energia alta, animada, feliz, alegre, e aí, de repente, você sai daquele lugar, ou deixa de conversar com aquela pessoa, e você sente, nossa, estava tão bem, agora parece que não estou bem, parece que minha energia foi sugada, nossa, me deu um sono, me deu um desânimo. Isso é energia. Então, gente, hoje, né, a física, ela explica sobre isso, né, que nós temos um campo eletromagnético. Então, o que nós estamos sentindo, de alguma forma, está criando a nossa realidade. Por isso que eu, nas primeiras aulas, eu usei muito a questão da vítima e do protagonista. Por isso que eu trouxe muito e bati muito na tecla da autorresponsabilidade. Então, e esse é o convite aqui hoje, chamar vocês para a autorresponsabilidade. O que eu estou atraindo para a minha vida? Se eu atraio um narcisista, por que eu atraí esse narcisista para a minha vida? Né? Então, nós precisamos começar a fazer essas perguntas, porque é muito fácil a gente ficar numa posição de vítima e começar a apontar, como eu disse na aula passada. É muito fácil eu acusar, né? Aqui eu sou a vítima, eu atraí para mim, eu tinha na minha vida um narcisista, eu tenho na minha vida um narcisista, e agora eu sou dependente emocionalmente dessa pessoa e eu não consigo me livrar disso. E aqui eu quero chamar vocês para a responsabilidade, o porquê que vocês estão atraindo essa pessoa, né? Então, essa aula eu vou trazer justamente esse processo. Se eu consigo compreender que eu sou energia, se eu começo a me conhecer, se eu começo a identificar os meus pensamentos, compreender os meus sentimentos, eu começo a entender e ter responsabilidade no que eu estou criando na minha vida. Né? Por que eu estou criando essa realidade? Muita gente fica brava comigo, muita gente não gosta de ouvir isso. Até parece, né? E agora eu sou culpada de atrair um narcisista para minha vida, agora eu sou culpada daquela pessoa ter me traído. Não, você não é culpada, mas você é responsável. Por que você é responsável? Porque talvez por tanto tempo você deixou de cuidar das suas emoções. Por tanto tempo, você quis tanto ser amada que você atraiu pessoas para a sua vida que, de alguma forma, aproveitou dessa tua vontade de ser amada e você atraiu essa realidade para a tua vida. Então, quando você começa a compreender que você é o que você pensa, que você é o que você sente, na verdade você não é. Na verdade, você está criando uma realidade através do que você pensa e no que você sente, você pode mudar a tua realidade. E aqui nós começamos a entender e compreender, né, a importância que tem os nossos sentimentos, né? Então, todos nós, seres humanos, estão envoltos de um campo eletromagnético ou um campo áurico, formado por linhas de energia e uma vibração que parte do coração e reflete energeticamente por todo o nosso ser. Então, cada campo eletromagnético emite uma frequência específica a partir do seu estado. Então, como você se sente, como você está pensando, como você está vivendo. Então, de que forma eu estou sentindo, de que forma eu estou pensando, de que forma eu estou vivendo. Né? O meu sentimento aqui é de ressentimento, é de mágoa, é de rancor. Né? Então, o que meu coração hoje vibra? Né? O que eu penso? Eu tenho mais, isso a gente falou e deixou muito claro isso na aula passada. Quais são os meus pensamentos? O que eu penso sobre a minha pessoa? Né? O que eu penso sobre os homens? O que eu penso sobre os relacionamentos? Que todos os homens traem. Então, entra tudo naquele processo que eu trouxe na aula passada. E esses pensamentos se faz presente o quê? Os seus sentimentos. Então, tudo que aconteceu na tua vida, de alguma forma, você atraiu aquela realidade. Ellen, mas então como eu posso mudar essa realidade? Né? Como que eu posso mudar os meus resultados? Como que eu posso parar de atrair um narcisista para a minha vida? Né? Como que, porque o relacionamento, se eu atrair um narcisista no relacionamento amoroso, você precisa compreender que essa pessoa narcisista, ela é só uma representação de um narcisista que você viveu na tua infância. Então, quem foi o narcisista que você viveu na sua infância? Quem era a pessoa que você queria que te amasse e que não te amou e que, de alguma forma, tinha traços narcisistas e você replicou isso na tua vida adulta? Né? Então, quando a gente vai compreendendo que
o nosso coração, ele tem uma frequência vibracional, que os nossos pensamentos têm uma frequência vibracional, e eu começo a curar essa mente, eu começo a curar esse meu psicológico, eu começo a curar esse meu coração, eu começo a atrair situações mais saudáveis, eu começo a atrair pessoas mais saudáveis para a minha vida. Porém, quando eu não tenho essa consciência, o que acontece? Eu atraio mais do mesmo. Por quê? Porque eu estou pensando, quando eu penso, eu mando uma frequência. Aqui nós temos o campo eletromagnético do nosso corpo. Então, quando eu penso, eu mando uma informação. Quando eu sinto, eu atraio uma informação. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Quando eu sinto sozinha, quando eu sinto medo de estar sozinha, quando eu sinto que eu não sou amada, quando eu sinto uma carência afetiva, quem eu vou atrair para a minha vida? Eu vou atrair pessoas que, de alguma forma, eu quero preencher aquele vazio. Que eu quero pessoas que, de alguma forma, vá me amar. Só que o que acontece? Existe um buraco, existe uma falta. E aquilo que tem falta, eu vou atrair mais do mesmo. Ellen, mas se eu tenho uma carência, eu não precisaria atrair uma pessoa que me ama muito? Não. Por quê? Porque na linguagem do inconsciente é ao contrário. Eu atraio mais do mesmo. Por quê? Porque nós estamos em um campo sutil das emoções. E no campo sutil das emoções é a polaridade da matéria. Né? Muitos falam que nós atraímos o nosso oposto. No campo sutil das emoções, nós atraímos mais do mesmo. Então, se eu tenho uma falta, eu vou atrair pessoas que também têm uma falta. Uma pessoa que ela tem um buraco ainda maior que o meu. Por quê? Porque eu estou mendigando amor. E aí eu atraio o que para a minha vida? Pessoas mendigas, né, que também não têm o amor, que está em busca desse amor. E aí, essas pessoas que estão em busca desse amor, dependendo o grau, vamos usar uma linguagem mais metafórica, dependendo do tamanho do buraco que essa pessoa tem internamente, ela entra no campo dos transtornos, né, dos transtornos psicológicos, emocionais. Por quê? Porque ela começa a se tornar uma pessoa doente, doente emocionalmente, doente psicologicamente. Ela, então, se você está dizendo que eu atraio mais do mesmo, isso significa que eu também sou doente, que eu também tenho um transtorno? Possivelmente. Possivelmente. Você precisa, talvez, existem graus, né, de transtornos, mas possivelmente você também tem alguns traços. Por isso que o meu convite aqui é você parar e observar os seus comportamentos. É você parar e observar os seus pensamentos. É você parar e observar os seus sentimentos. Né? Então, o convite aqui hoje é você olhar para os seus sentimentos, compreender os seus sentimentos, perceber o que está faltando aí dentro de você. Né? Qual a emoção que você vibra hoje? Qual é a emoção que você vibra hoje? E aqui nós temos algumas ilustrações, né? Aqui nós temos pessoas alinhadas, né? Pessoas que sentem o que? Amor, que sentem alegria. Então, ela tem o campo energético alinhada, né? Aqui com uma cor, as frequências também, gente, elas têm cores, né? Que nós chamamos as áureas, né? Então, aqui são pessoas mais iluminadas, pessoas alegres, que vibram no amor, que vibram na alegria, que vibram na paz, que está tendo sucesso na vida, que está conseguindo conquistar coisas, tanto materiais, né? Tanto nos relacionamentos, está conseguindo ter bons relacionamentos. Então, aqui nós temos o exemplo, né? De duas pessoas com a sua frequência alinhada. E aqui nós temos uma vibração desalinhada, uma pessoa que ela só pensa negativo, uma pessoa que ela guarda mágoa, ressentimento, né, uma pessoa que ela não consegue perdoar. Então, hoje nós já temos, né, com a nossa tecnologia, até mesmo câmera fotográfica que consegue tirar foto da áurea da pessoa. Né? Então, hoje a ciência ela está tão avançada que nós estamos juntando ciência com espiritualidade. Quando eu comecei nessa busca estudar, entender um pouco mais, né, sobre os comportamentos humanos, estudar um pouco mais sobre a neurociência, eu fiquei encantada com a física quântica, né, porque a física quântica, ela traz todo esse conceito e ela consegue provar através da ciência, né, todo esse processo aqui energético que nós estamos vibrando. Então, aqui para resumir, qual a frequência que você está vibrando hoje? Uma frequência de confusão, uma frequência negativa ou uma frequência alinhada, né? Ou uma frequência aonde você consegue ter uma harmonia na tua vida, né? Então, para a gente ter essa harmonia, o que nós precisamos alinhar? Mente e coração. A mente e o coração, quando eles estão conectados, nós começamos a vibrar numa frequência de um alinhamento muito, muito grande. Quando os pensamentos são positivos, quando as nossas emoções são positivas, nós começamos a aumentar a nossa frequência e o nosso campo energético, ele se expande. Então, quanto mais nós pensamos positivamente, quanto mais nós sentimos positivamente, mais esse
esse campo ele vai se expandindo, ele vai se abrindo. E aqui vocês vão ir compreendendo, entendendo de que forma podemos, né, expandir essa áurea, né? De que forma nós podemos expandir essa frequência vibracional. Quando nós estamos aqui nessa vibração desalinhada, aqui nós atraímos para a nossa vida escassez financeira, nós atraímos para a nossa vida pessoas que de alguma forma vai nos sugar, tá? Relacionamentos desequilibrados. E aqui, mulheres, eu gosto de deixar muito, muito, muito claro aqui. Muitas vezes chegam pacientes, né, no meu consultório, eu também faço os atendimentos online, e essas pacientes, elas têm vários parceiros, né? Vários parceiros que têm relacionamento ali sexual, tem relação sexual. E aqui eu já, quando essas pacientes chegam, né? Eu já deixo muito claro sobre essa questão energética, tá? Ela, então, não posso ter vários parceiros. A questão não é que você não pode, você pode tudo que você deve, né? E aí tem que você deseja. E aí tem aquela questão, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma relação sexual, uma pessoa hoje, ali, aquela energia daquela pessoa, ela vai ficar aqui nesse campo vibratório, tá? Então, imagina que você teve relação sexual com um homem que ele tá depressivo, um homem que ele é muito acelerado, que ele tem muitos pensamentos negativos acelerado, né? Que ele tá com o campo energético dele totalmente desalinhado. O que acontece? Essa energia vai ficar em você, no mínimo de 21 a 90 dias. Tá? Aí você imagina, você teve uma relação sexual com uma pessoa hoje, e no final de semana você encontra com uma outra pessoa e você também tem relação sexual. Ali você vai juntando energeticamente energias que ficam no teu campo. Fica no teu campo. E aí, às vezes você diz assim, Ellen, eu não consigo, minha vida não vai para frente. Ellen, eu não consigo prosperar financeiramente. Ellen, na minha vida só tem confusão. Ellen, na minha vida parece que minha vida está estagnada. Você precisa olhar para esse campo energético. Você precisa entender e compreender de que forma você está vibrando, né? Então, se nós somos energia, nós temos que tomar muito cuidado os ambientes que nós frequentamos, as pessoas que nós estamos nos conectando, né? Muitas pessoas perguntam assim, nossa, Ellen, mas você convive, você ajuda, você é terapeuta, você, né, se conecta com pessoas de alta e baixa frequência. Como que você faz? Nós temos uma forma de nos proteger, né? Essa energia, geralmente, ela é sugada por onde? Pelo umbigo, pelos olhos, né? Então, eu me lembro, gente, que teve uma vez que eu estava dando treinamento no meu instituto e chegou, né, tinha um treinamento que eu fiz aberto, gratuito, e chegou várias pessoas. E uma pessoa chegou, eu já percebi que ela me olhou de uma forma bem fechada e eu percebi que ela enviou uma energia de inveja. Gente, para vocês terem noção, a energia dela estava tão pesada, e aí eu conversei com ela, tentei reverter aquela energia dela, mas a energia dela estava tão pesada que no outro dia eu acordei com terçol. Entende? Por quê? Energeticamente, porque ali talvez eu não tinha me protegido da forma que eu deveria ter me protegido. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A depressão, as crises de ansiedade, tudo isso é porque você está numa frequência baixa, numa vibração desalinhada. Então, nós precisamos entender e compreender que uma doença emocional, um transtorno psicológico, muitas vezes pode ser algo energético. E nós precisamos mudar isso. Mas como que eu mudo? Né? Primeira coisa, tendo consciência. Né? Então, essas aulas, eu estou trazendo o quê para vocês? Consciência. Então, de que forma hoje você está vibrando? De que forma, qual a frequência que você está vibrando? E cada emoção, ela tem uma frequência, né? E aí, aqui nós entramos nessa escala, né? Então, de acordo com o Dr. David Hawkins, existe 17 níveis de frequência dos sentimentos e das emoções, sendo separado entre vibrações positivas e negativas. Então, se vocês verem aqui, ó, nessa espiral, nessa linha aqui, para baixo, nós temos as frequências negativas. Dessa linha para cima, nós temos as frequências positivas. Então, o ser humano, ele sempre estará vibrando em uma delas, através dos sentimentos que emitem. Então, a lei da atração, né, muitos falam dessa lei da atração e muitos não entendem sobre essa lei da atração, mas nada mais é que é o que você está sentindo, o que você está pensando. Os seus sentimentos, o seu pensamento vai trazer o quê? Os seus comportamentos. E os seus comportamentos vai gerar o quê? Os seus resultados. Então, o que você está sentindo influencia nos seus comportamentos. Então, muitas vezes nós pensamos, nós sentimos e nós nos comportamos. Então, a lei da atração nada mais é que isso. Por que eu estou atraindo relacionamentos só desequilibrados para a minha vida? Por que eu estou atraindo só situações de conflito para a minha vida? Porque você está vibrando numa frequência
baixa, e nós vamos entender essas frequências, nós vamos entender essas emoções. Então, a lei da atração é isso, a lei da atração, ela se manifesta através desses níveis de consciência, aonde nós recebemos exatamente aquilo que emitimos. Então, aqui nós temos essa escala das emoções que diz o quê? Qual é o meu nível de consciência? Qual a consciência que eu tenho? Porque a sua consciência, ela está pautada no que você está sentindo, ou seja, o que você está vibrando, quais são as vibrações, quais as frequências que você está vibrando, negativa ou positiva. Então, nós iremos receber mais frequência negativa se a gente está vibrando na frequência negativa. Por isso que, muitas vezes, nós saímos de um relacionamento e entramos em outro relacionamento tóxico, né? Por isso que eu sempre falo, se você se separou, dá um tempo antes de você se conectar com outra pessoa. Por quê? Porque você precisa aprender a se conhecer. Você precisa limpar energeticamente tudo aquilo que fez você atrair aquela pessoa para a tua vida, que de alguma forma te fez mal. Só que o que acontece? Eu quero curar essa dor que eu estou com outro relacionamento. Eu quero, de alguma forma, já me conectar com outra pessoa para eu tampar esse buraco. E aí, vamos caindo em ciladas, né, em situações que, de alguma forma, vai só gerando transtornos, sofrimentos, dores, né, e cada vez fica maior essa dor. Então, isso se exemplifica quando estamos também sentindo raiva de alguém. Então, se você finalizou um relacionamento, se alguém te magoou, se alguém falou mal de você, se alguém te criticou e gerou uma raiva, o que vai acontecer? De alguma forma, isso que você está mandando para o outro vai voltar para você. E o que o outro está mandando para você vai voltar para ele. Né? Então, algumas situações ao longo do dia que nós passamos por várias situações que nos chateiam, o que acontece? Nós vamos atrair mais do mesmo. Então, por outro lado, quando nós estamos vibrando na frequência da alegria, quando nós acordamos felizes, durante todo o decorrer do dia, o que acontece? Nos deparamos com situações boas e agradáveis. Né? Então, quando nós acordamos já agradecendo o dia, já com aquela vibração positiva, hoje meu dia vai ser maravilhoso, né? Eu vou criar situações na minha vida que, de alguma forma, vai me trazer felicidade, você vai criar aquela realidade. O que eu uso muito? Qual a técnica que eu uso muito? A meditação. Então, gente, a meditação, ela ajuda você a criar essa realidade, né? Então, ela ajuda você a trazer o sentido de presença. Eu não levanto da minha cama antes de meditar, porque a meditação, você acorda, a meditação ela tem que ser consciente, tá? Então você acorda, fecha seus olhos, puxa a respiração profundamente, né? E traz o sentido de presença e visualiza o seu dia. Como que você quer o seu dia? Mas muitas vezes o que acontece? Nós já acordamos atrasado, nós já acordamos em cima da hora, já levantamos, já vamos fazer ali o que a gente tem que fazer e a gente nem para nos perceber. E aí nós vamos criando o quê? Mais do mesmo. Meninas, tem pessoas aqui, né, com a mãozinha levantada, com certeza querem fazer perguntas. O que vocês vão fazer? Vocês vão anotar essas perguntas, que eu vou encerrar 10 minutos antes, e aí eu vou responder todas as perguntas para vocês, para eu não me perder aqui no conteúdo, tá bom? Então, anote as perguntas, porque às vezes eu vou falando, vai vindo as perguntas. Então, vocês vão anotarem as perguntas, e no final eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Então, isso se explica por que o universo não entende o que é bom e o que é ruim para nós. Ele apenas nos emite situações e pessoas que estão em sintonia com a nossa frequência que emitimos. As vibrações podem ser positivas ou negativas, como eu já expliquei, e podem ser divididas de duas formas: as vibrações positivas e negativas. As positivas, iluminação, e aqui nós temos, ó, iluminação, deixa eu abrir aqui o outro, iluminação 700 Hz. Entende? Então, o que são os hertz? As frequências. Vamos imaginar uma lâmpada. Uma lâmpada, se você colocar uma lâmpada pequena, ela vai emitir uma quantidade de luz. Se você colocar uma lâmpada maior, uma frequência maior, ela vai, né, clarear todo o quarto. Vamos imaginar, se você coloca uma vela, ela vai clarear um quarto, só um pedaço ali, só um pedaço do quarto. Se você colocar uma lâmpada e colocar em cima, aquela lâmpada vai iluminar todo o seu ambiente. Então, é a mesma coisa das nossas emoções. Então, quando você sente paz, você está vibrando numa frequência de 600 Hz. Eu tenho que chegar pertinho que eu não estou enxergando, gente. De 600 Hz. Quando você vibra na alegria, né? Quando você vibra no amor, na razão, você vai aumentando ou diminuindo a sua frequência. E aí nós temos as vibrações negativas, que é o orgulho, que é a raiva, que é o desejo, que é o medo, que é a tristeza, a apatia, culpa e vergonha. Então, quando você está num processo de depressão, quando você está num processo de dependência emocional, quando você está nesses estados, você está lá embaixo, você está aqui, ó.
você está vibrando, talvez, no medo, você talvez está vibrando na tristeza. Para vocês terem noção, a tristeza, gente, a tristeza é 75 Hz. A vergonha, 20 Hz. Então, é uma frequência muito baixa. Uma pessoa que ela está com a depressão, temos graus, né, da depressão, ela está na apatia. O que é a apatia? É aquela pessoa que ela já ficou tanto tempo na tristeza que ela já não sente nem mais tristeza. Ela caiu, ela foi para uma frequência de 50 Hz, para ela tanto faz, para ela tanto fez. Ela não consegue criar nada de bom na vida dela. Ela atrai só situações de escassez para a vida dela em todos os sentidos. Ela não consegue se amar, ela não consegue se sentir amada. Então ela está apática, ela não consegue ter sentimentos. Então ela entrou numa apatia. Uma pessoa dessa, ela está no processo de depressão, tá? Então nós precisamos de ter consciência das nossas emoções. Nós precisamos compreender as nossas emoções. Né? Então, hoje, a minha pergunta para você é: você hoje está vibrando em qual frequência? Né? Você hoje vibra na positiva ou na negativa? Né? E aí, são essas frequências que estão gerando toda a sua realidade. E aí, aqui nós temos algumas emoções básicas que eu vou explicar para vocês. As emoções é o que nos impulsiona para as nossas ações, tá? Se eu estou vibrando no medo, que é uma emoção, eu vou gerar um sentimento. Então, quando eu vibro no medo, por exemplo, eu tenho medo de ficar sozinha. Esse medo, ele vai me gerar uma ansiedade, que a ansiedade já é um sentimento. Ellen, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? É quando nós racionalizamos uma emoção. A emoção, ela é instintiva. Aqui eu vi por exemplo, eu vi uma onça e aí eu senti medo, instinto. E aí, através daquilo que eu vi e eu senti medo, eu começo a racionalizar. Se eu racionalizo aquele sentimento, eu começo a ficar ansiosa. Por quê? Porque aquele medo já racionalizei, deu tempo de eu pensar. Então, uma emoção, você não tem tempo de pensar. Um sentimento, você já subiu para o pensamento, você racionalizou. Então, uma ansiedade, nada mais é, as pessoas que são ansiosas, nada mais é que elas estão racionalizando o medo. É porque você está vibrando no medo. E esse medo, ele está permanecendo tanto tempo na tua vida que ele racionaliza, que você racionaliza esse medo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo, né? O medo do futuro, o medo de ficar sozinha, o medo de não dar conta financeiramente. Isso vai gerar o quê em você? Ansiedade. Ellen, eu não posso sair desse relacionamento. Ellen, eu fiquei nesse relacionamento por 20, 30 anos. Eu já tinha sido traída lá atrás, mas pela minha dependência emocional, eu não consegui. Por que você tem uma dependência emocional? Porque você está vibrando na onde? No medo. Medo de ficar sozinha, medo de não dar conta. E aí você vai criar situações mais do mesmo. E aí você fica na onde? Na dependência. Quem que sente medo? Quem sente medo? Será que é o seu adulto ou a sua criança? E na maior parte das vezes, quem é? É a criança. É porque você não está conseguindo agir de uma forma adulta. Se eu fui traída, se eu fui traída e eu não quero ficar mais nesse relacionamento, mas eu não trabalho, eu não tenho uma independência, o que acontece? Eu fico vibrando no medo. Mas se essa mulher que foi traída, ela não trabalha, ela não tem uma independência, é porque ela ainda tem comportamentos infantilizados. Então, quem está com medo de sair desse relacionamento não é a mulher adulta, é a criança. A criança sente medo. Gente, está fazendo sentido para vocês? É isso que acontece. Então, muitas vezes, nós ficamos aprisionados dentro de situações, dentro de relacionamentos. Por quê? Porque nós estamos vibrando numa frequência baixa. Tem muitas pessoas que vibram na frequência da vergonha. Quantas mulheres, né, que não conseguem conversar, quantas mulheres que ficam só aprisionadas dentro de casa, quantas mulheres que não conseguiram ter a sua independência financeira. Aquela mulher, ela está no corpo de mulher, mas ela tem comportamentos e sentimentos e emoções e pensamentos infantilizados. Né? Porque quem sente vergonha, gente? Eu fui uma adulta por muito tempo vergonhosa. Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. Mas porque era lá naquela época que eu sentia medo, que eu sentia vergonha, já no corpo adulto, mas por quê? Porque eu tinha emoções infantilizadas. Né? A minha criança, ela ainda existia ali, ela dominava dentro do meu corpo adulto. Eu tinha crescido, eu tinha me tornado uma mulher já, de 20 e poucos anos, porém, quem dominava era quem? Era a minha criança. A minha criança sentia vergonha, a minha criança sentia medo. Então,
Nós precisamos tomar consciência dessas emoções, porque se a gente não tem consciência dessas emoções, desses sentimentos, né, e a gente pega essas emoções e trazemos aqui para nossa mente racional e começamos a racionalizá-la, para ter a consciência e colocar a luz nisso. Né? Eu vou ficar uma vida inteira vergonhosa? Gente, jamais eu imaginei de estar aqui, né, de dar aula, de hoje dar palestra, já dei palestra para mais de 200 pessoas, né, eu tive o meu instituto físico, então jamais lá atrás, aquela Ellen lá atrás, jamais imaginou que poderia de alguma forma, ser contribuição na vida de tantas pessoas através da minha comunicação, através da minha fala. Mas por quê? Porque eu vibrava lá no 20 Hz. Eu não tinha energia nem para mim direito. Né? Então, a energia ela pode ser trocada. Então, hoje, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou trocando a energia. Hoje, para eu conseguir dar esse treinamento, dar essa aula, fazer os atendimentos nas sessões individuais, o que eu preciso? De energia, certo? Então, quando eu atendo vocês, quando eu atendo alguns outros pacientes que tá com depressão, que tá com crise de ansiedade, que tá com crise de pânico, qual a frequência que esses pacientes geralmente estão? Numa frequência baixa. Se eu não estiver numa frequência alta, o que acontece? Eu vou entrar em depressão também. Entende? Então, hoje, o meu coração, ele vibra em qual estado? No amor, 500 Hz. Para eu atender vocês, eu preciso estar numa frequência alta, numa frequência de amor. Porque aí sim, eu consigo entregar um pouco de energia para vocês. Eu não sei aqui quem que já passou pela sessão individual comigo, mas eu recebi várias mensagens, né, de quem já passou, falou assim, Ellen, uma sessão eu já comecei a melhorar, eu já mudei a minha energia, eu já comecei a pensar diferente. Mas por quê? Porque foi trocado ali. Talvez você só precisava de ser ouvida. Talvez você só precisava de ser vista. Talvez você só precisava de alguém falando, eu entendo a tua dor, vamos juntas. Né? Isso é uma troca energética. Ali já começou um processo de cura. Então, aqui vocês já estão promovendo uma cura em vocês, porque vocês não vão sair dessa aula da mesma forma que vocês entraram. Porque o que eu estou fazendo aqui? Colocando consciência. E a consciência é o quê? Luz. Então, se eu coloco luz, o que é luz? Energia. Se eu coloco luz aonde tem escuridão, se eu mando luz, vocês já estão promovendo o processo de cura de vocês. Ellen, quando minha frequência baixa, nós temos técnicas para isso. Nós temos técnicas terapêuticas para a gente conseguir aumentar essa frequência, mudar essa energia. Por isso que as sessões terapêuticas, gente, é muito importante. Né? Então, uma pessoa que ela está em processo de depressão muito alto, com crise de ansiedade, crise de pânico, dependência emocional, eu indico uma vez na semana a sessão. Né? Porque nas sessões nós vamos mudar essas frequências através das ferramentas terapêuticas. E aí, quando nós vamos colocando luz e vamos colocando energia, aquela pessoa que está inércia, né, que está vibrando ali 20 Hz, que está vibrando ali 30 Hz, já peguei paciente que fala para mim, Ellen, eu traí o meu marido. Ellen, eu fiz errado. Ellen, eu não dei valor no meu relacionamento. Ellen, eu errei. Eu sou a culpada. Essa pessoa, ela está vibrando em qual frequência? Na frequência da culpa. E aí ela começa a se culpar, e a culpa, gente, a culpa é 30 Hz. Aquela pessoa, ela não tem merecimento, ela não se sente merecedora. E aí, o que ela atrai para a vida dela? Sofrimento. Eu sou digna do sofrimento. Eu sou digna de sofrer. E aí, aquela pessoa, ela sente uma culpa tão grande. Gente, e a culpa, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Aquela pessoa, ela sente culpa de uma tal forma que ela começa a doar para a pessoa. Então, aqui eu faço para a pessoa. Eu não consigo dizer não de jeito nenhum, porque eu sou culpada, eu preciso sofrer, eu fiz algo de errado, eu me julgo. E essa pessoa que se julga, gente, é a pessoa que mais julga o outro. É aquela pessoa que mais aponta. Então, vocês também podem perceber e começar a analisar as pessoas que estão à sua volta. Se uma pessoa te julga, você pode ter certeza que ela carrega uma pontinha de culpa. Pode ter certeza que, de alguma forma, ela se condena também. Porque se ela está condenando você, ela se condena também, de alguma forma. Porque uma pessoa que ela não tem esse sentimento de culpa, ela não vai culpar o outro. Não faz sentido. Então, se a gente começa a entender isso, o comportamento do outro, eu começo a observar o comportamento do outro, eu também começo a ter boas convivências. Eu começo a ter bons relacionamentos. Por quê? Porque eu começo a saber o que é meu e o que é do outro. Por quê? Porque eu comecei a me conhecer. Eu comecei a entender o que eu estou sentindo. Então, se eu estou sentindo medo aqui, eu sei que eu estou sentindo medo. Ok, compreendi que eu estou com medo do futuro. Ok, eu fiquei aprisionada dentro de um relacionamento porque eu tinha medo. Ok, eu estou dentro desse relacionamento abusivo porque eu tenho medo. Ok, agora você já tem consciência disso. E aí a próxima pergunta é: o que eu vou fazer para mudar tudo isso? Tá fazendo sentido para vocês? Então, esse é o processo. Quando nós vamos tomando consciência, né, de todas essas emoções, nós começamos a entender e compreender tudo isso. E aí, aqui nós temos as 4 emoções básicas, tá? Então, as 4 emoções
as 4 emoções básicas, gente, elas são necessárias, né? E tem tanto o lado positivo, tanto o lado negativo, tá, gente? Porque muitas vezes a gente acha, ah, a culpa ela é só ruim. Não, a culpa ela não é só ruim. Tem o lado também positivo daquilo, né? Tem o lado bom. Deixa eu só abrir aqui no meu, gente, para eu. Deixa eu só, peraí. E aí, dentro das emoções. Abrir aqui, peraí. Então, dentro das emoções básicas, nós temos 4 emoções: a raiva, o medo, a alegria e a tristeza. Então, a raiva, qual que a função da raiva? Então, ela nos impulsiona às mudanças e nos coloca em um estado defensivo. Se a gente aprende a usar a raiva ao nosso favor, por exemplo, como que nós podemos usar a raiva ao nosso favor? Estou cansada de viver esse relacionamento abusivo. Estou cansada dos resultados da minha vida. Estou cansada de ser essa pessoa submissa, de ser essa pessoa dependente emocionalmente. Você vai usar a raiva para você mudar a tua vida. Só que você tem que tomar consciência dessa raiva. Por quê? Porque se você não toma consciência dessa raiva, você vai agir, você vai ser uma pessoa que vai tomar atitudes e ter atitudes na impulsão. Vai sempre se comportar de uma forma mais violenta. Por exemplo, uma pessoa falou algo para você. Uma pessoa falou algo para você. A hora que você viu, você já se defendeu. A hora que você viu, você já, de alguma forma, agiu de uma forma agressiva. Então, a raiva, ela, às vezes, né, quando nós não temos consciência dela, vem com uma forma de agressividade. Ellen, mas como eu posso controlar essa emoção? Porque lembra que eu falei, a emoção é algo instintivo, né, que muitas vezes nós não conseguimos controlar. E isso se chama inteligência emocional. Quando nós começamos a ter inteligência emocional, nós começamos a controlar essas emoções. Estou com raiva, fui para ser agressivo ou fui para falar algo, eu respiro. Puxa sempre o ar pelo nariz, solta pela boca. Sabe aquela fala, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvia muito. Conta até 10. Então eu indico para vocês, conta até 15. Por quê? Porque a raiva, ela dura apenas 15 segundos. Se você aprende a controlar essa emoção, muitas coisas você vai evitar na tua vida. Gente, dentro do meu relacionamento tinha muitos conflitos, muitas brigas. Por quê? Porque o meu marido tem essa raiva florada nele, né? E ele sempre ficava nesse estado defensivo. Se eu falava A, ele já se defendia. E quando eu comecei a entender isso daqui, os nossos conflitos diminuíram muito. Por quê? Porque eu comecei a compreender esse estado de defesa dele. E quando ele está com raiva, o que eu faço? Eu silencio. Por quê? Porque eu sei, se eu falar, se eu questionar, vai gerar conflito, vai gerar briga. Então, se eu tenho essa consciência, eu consigo diminuir os conflitos na minha vida. Porque eu sei que a hora que essa raiva dele baixar, eu vou poder conversar com ele com calma. E aí vai evitar muitas brigas. Então, quantas vezes eu também sinto raiva e eu me coloco nesse lugar, né, de defesa, e aí eu preciso ter essa consciência também. Então, a raiva, ela também nos coloca em movimento para alterar uma situação de frustração, né? Então, que é o lado positivo. Em uma situação de perigo, nos impulsiona a enfrentar e lutar e se defender. Então, aquilo que não está gerando bons resultados, a raiva você pode usar como positivo na tua vida, para você mudar aquela situação na tua vida, para você fazer diferente. Essa energia é uma energia, gente, vamos ver aqui, ó, a frequência da raiva, 150 Hz. Então, se você está lá vibrando no medo, se você está vibrando lá na culpa, na vergonha, você precisa aumentar a tua frequência. Você precisa ir para raiva, porque a raiva vai fazer mudar a tua vida. Eu tenho certeza que para você hoje estar aqui nessa aula, você teve que aumentar a sua frequência. Você já estava com raiva de você mesmo de manter naquela situação. E você usou a energia da raiva para clicar naquele link, para você estar aqui nessa aula hoje. Porque se você está numa frequência baixa, lá da apatia, você vê aquele anúncio e deixa passar. Ai, é mais uma coisa. Ah, é mais uma pessoa falando. Ah, é mais. Entendeu? Não vê expectativa, não vê expectativa de melhora. Então, com certeza, para você estar assistindo essa aula hoje, você já está numa frequência maior. Também em situações de perigo que nos impulsiona a enfrentar e a lutar ou se defender, e nos faz estabelecer limite e nos dá energia para mudar uma situação em que nós sentimos injustiçados. Então, vocês viram? A raiva ela tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo também. E aí nós temos aqui também, agora, a tristeza. Deixa eu mudar aqui. E aí aqui nós temos a tristeza.
Então, a tristeza ela surge quando perdemos pessoas ou coisas com o qual mantínhamos um forte vínculo emocional, né? Por exemplo, um luto, a perda de uma pessoa que você ama demais. E ela aparece também quando agimos de forma incongruente no passado, infringindo nossos valores, trazendo sentimentos de culpa e angústia. Eventos que nos fizeram sentir decepção, humilhações, abandono, crítica, injustiça, traições, agressões, rejeições, através das ações de outras pessoas. Nos ensina a lidar com as perdas e decepções da vida, proporciona também um ajustamento a uma perda, permite-nos descansar, recuperar as energias e nos ajuda a deixar ir o que já perdemos, abrindo espaço para novas experiências, fechando ciclos antigos e abrindo novos. Quando a tristeza é profunda, aproximando-se da depressão, a velocidade metabólica do corpo fica reduzida. Quando compartilhada, traz alívio. Então, gente, a pessoa que ela está num processo, por isso que a depressão ela tem grau, né? Então, quando a pessoa ela está num processo depressivo, e ela ainda está sentindo tristeza, isso ainda é positivo. Nós temos uma grande probabilidade de tirar aquela pessoa da depressão sem medicamento. Agora, quando a pessoa já está apática, né, ou alguns medicamentos deixam a pessoa apática. Às vezes ela está nesse estado de tristeza, ela não consegue se perceber, ela não consegue lidar com essa tristeza, aí ela vai buscar um tratamento. E aí, às vezes, ela vai com um psiquiatra. Aí, o que o psiquiatra faz? Dá um medicamento. Às vezes, ao invés, às vezes, dela melhorar, o que acontece? Aquele medicamento faz ela baixar a frequência dela, ela vai para apatia, tá? Então, nós precisamos tomar consciência. O que eu estou sentindo aqui? Estou triste. Triste porque eu perdi esse relacionamento, triste com essa pessoa que está fazendo isso comigo, triste com a vida que eu tenho, triste com os resultados que eu tenho hoje, né? Então, se você hoje está vibrando na tristeza, você também não consegue criar dinheiro, você não consegue criar relacionamentos saudáveis, né? Então, o que você vai fazer para você melhorar essa tristeza? A tristeza também, gente, para quem, né, entra num processo aí muito profundo de tristeza, muitas vezes a pessoa ou perde peso ou ganha peso demais, porque é com a tristeza, quem tem a compulsão alimentar, ela vai comer. Por quê? Porque ela quer tampar aquele buraco, ela quer tampar aquela dor, porque a tristeza dói. Então, o que ela começa a fazer? Comer, 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 e aí ela começa a ter um ganho significativo de peso. Ou vice-versa, ou a pessoa deixa de comer, e aí ela começa a perder peso não saudável, tá? Então, tem dois tipos, aquela pessoa que engorda demais e aquela pessoa que emagrece demais. Então, isso prejudica também todas as funções do nosso corpo físico, tá? Mais lá na frente, nas outras aulas, eu vou falar um pouco sobre o que essas emoções influenciam no nosso metabolismo corporal. E aí, isso, de alguma forma, traz as doenças, traz o desequilíbrio hormonais, tá? Por quê? Porque as nossas emoções estão interligadas com as doenças que nós estamos criando na nossa vida. Então, a tristeza, ela não tem neurotransmissores, não tem hormônio. A tristeza é a ausência da alegria, prazer, satisfação, motivação, ação, amor, carinho, paz e perseverança. Então, a tristeza é a ausência de todas essas emoções. E aí isso gera um desequilíbrio hormonal, né? Não transmite os hormônios, aí você não consegue ter energia para fazer uma atividade física, não consegue ter energia para mudar aquela situação. Então, vocês conseguem compreender que as nossas emoções são frequência, que são energia, para a gente conseguir ter os resultados na nossa vida. Então, se a gente começa a entender e compreender isso, a gente começa a realmente mudar os resultados na nossa vida. E aí depois nós temos a quarta emoção, a terceira emoção, perdão. Deixa eu colocar aqui. Então, a terceira emoção, nós temos o medo. O medo, ele é a primeira emoção sentida por um ser humano, quando a pessoa ainda está no útero materno, tá? Ela garante a prevenção do ser humano, né? Então, de alguma forma, esse medo é a emoção mais instintiva do ser humano. Vocês podem perceber que os animais, né? Alguns animais sentem medo. Então, ele é bem primitivo, essa emoção. Não nos protege também de situações de ameaça ou de perigo, então é o medo que nos impede de, muitas vezes, tirar a nossa vida, né, quando a gente está num processo de dor bem profundo, é através do medo que, de alguma forma, o medo acaba que protegendo realmente a nossa vida, nos impulsiona a fugir ou a paralisar diante de uma situação de risco, ajuda a liberar a energia criativa, e em situações de risco ou pressão, gera uma intensa força que nos faz agir instintivamente para preservar a nossa vida. Então, aqui nós temos o lado positivo do medo, né? Só que muitas vezes o medo ele nos paralisa, né? E quando o medo ele nos paralisa, nós ficamos também num processo de viver a mesma coisa, né? Por quê? Porque nós começamos a procrastinar. Então hoje, se você está procrastinando, provavelmente você está vibrando nesse medo, né? Porque o medo ele nos paralisa. Então eu não posso mais ter outro relacionamento. Eu tenho medo do meu marido não mudar. Por quê? Porque você está vibrando no medo. Então ele paralisa de você tomar uma decisão, ele te paralisa de você mudar a tua vida, tá? Então,
nós precisamos também olhar para esse medo e mudar, né? E perceber quando que esse medo está positivo, quando esse medo está negativo. E aí nós temos a quarta emoção. Aqui, gente, eu trabalho só com as 4 emoções. Hoje nós, né, dentro da psicologia, nós temos mais emoções, né? Agora nós temos o nojo, né? E se quem assistiu o Divertidamente, agora está no cinema, eu indico vocês assistirem, porque vocês vão entender ainda mais essa aula. Primeiro assista ao Divertidamente 1 e depois vocês assistam ao Divertidamente 2, porque vai fazer muito sentido essa aula que eu estou dando aqui para vocês. E aí nós temos a alegria, né? Então, a alegria, ela funciona como um combustível que nos ajuda a superar as dificuldades da vida. Aqui, quando vocês estão vibrando nessa emoção, gente, da alegria, vocês são co-criadores da realidade de coisas positivas da vida de vocês. Quando vocês estão vibrando nessa frequência, a frequência da alegria, deixa eu olhar aqui, 540 Hz, ela é maior do que o amor, tá? Então, quando vocês vibram na alegria, vocês estão numa frequência altíssima, é aquelas pessoas que criam dinheiro com facilidade, é aquelas pessoas que vivem feliz no relacionamento, tá? Então, vocês podem vibrar nessa alegria. E eu quero que vocês pensem agora algo que já deu muita alegria na vida de vocês. Pensa, né, numa memória, traz uma memória que vocês sentiram muita alegria, né? O momento que eu senti muita alegria foi quando eu tive as minhas filhas, né, que eu olhei lá no olhinho delas ali, no nascimento da minha primeira filha, da minha segunda filha, eu falei, meu Deus, né, é uma alegria e um misto de alegria com amor junto, né, então é uma sensação, assim, muito incrível sentir amor e alegria junto. Então, pensa num momento que você sentiu muita alegria, né, quando eu senti muita alegria também, quando eu coloquei uma meta, que eu queria emagrecer e eu consegui, eu subi na balança ali e vi os números descendo e cheguei na minha meta do peso, então ali eu senti muita alegria também, né? Então, com certeza vocês têm memórias de alegria. E quando vocês estiverem vibrando na tristeza, gente, faça esse exercício. Pega um caderno e escreva, sabe, as memórias de alegria que vocês sentiram alegria. Isso também é uma forma de você sair daquele lugar de dor, tá? Então, é uma emoção reguladora e que torna a vida mais agradável, equilibra as experiências de frustrações, desilusão e efeitos negativos em geral, permite também a preservação do bem-estar emocional diante dos acontecimentos estressantes, gera a gratidão genuína da vida. Gente, aqui, nessa parte aqui, eu acredito, né, e eu já fiz uma experiência, assim, na minha vida, que eu percebi que eu não consigo sentir alegria se eu não tiver gratidão. Independente do que esteja acontecendo na minha vida, eu preciso escolher sentir gratidão. Porque só quando eu vibro na gratidão, eu consigo acessar a alegria. Independente do que está acontecendo na minha vida, eu preciso ser grata. Porque a gratidão vai trazer esse sentimento de alegria. Nos conecta também com a nossa essência, e a alegria compartilhada tem o poder de multiplicar e contagiar a todos ao nosso redor. Então, gente, quem vibra na alegria, é maravilhoso você estar perto. Você pode perceber a pessoa que ela é alegre, né? Você chega perto dela, ela te contagia. Por exemplo, uma técnica, né, muito interessante. Quando você estiver triste, com uma frequência baixa, coloca um sorriso, mesmo que esteja forçado, ou coloca um vídeo que faz você dar gargalhada. Você consegue mudar o seu estado vibracional. Ligue para uma amiga que te faça rir. Você muda a sua frequência vibracional. Então, hoje, o meio que você vive está influenciando na sua frequência vibracional. Se você não está conseguindo sair da inércia, da depressão, se você não consegue sair dessa dependência emocional, se você hoje saiu de um relacionamento e está sofrendo, está vibrando na tristeza, você precisa ter amizades que vai te ajudar a sair desse lugar. Sair dessa tristeza. Você precisa se conectar com pessoas que vai te ajudar a te trazer alegria para a tua vida. Então, a alegria, assim como a tristeza, são emoções mais novas e as encontramos nos animais mais desenvolvidos, por exemplo, o cão, né? Então, quando nós sentimos alegre, o cérebro executa o seguinte processo: a área tegmental ventral dispara o comando para o núcleo accumbens liberar o neurotransmissor da dopamina. Então, a alegria, ela traz o hormônio da dopamina. A dopamina é o que vai te dar energia para você fazer uma atividade física. Então, a atividade física também gera esse hormônio, tá? Então, nós podemos desenvolver, né, estimular esses hormônios no nosso corpo. De que forma? Estando em ambientes alegres, fazendo aquilo que nos traz alegria. E, em conjunto, o núcleo do Hanf libera serotonina, o hipotálamo libera ocitocina e a hipófise libera a endorfina. E o sistema do ser viverá a expansão dessa emoção. Então, vocês conseguem compreender a importância de nos conhecer, a importância de entender sobre as nossas emoções? Nossa, Ela, então você está me dizendo que eu sou responsável por me manter aqui inércia, nessa tristeza, nessa depressão? Sim, gente. Nós somos responsáveis. Por quê? Porque nós não temos a informação.
Nós não temos a informação correta. Então, nós precisamos nos conectar com pessoas que vai nos trazer informações, que vai nos trazer conhecimento, porque nós não estamos aqui para ficar sofrendo. O sofrimento, ele é gerado pela ignorância. E a ignorância do quê? A ignorância de não ter o conhecimento. Então, é isso, nós precisamos de estar em ambientes onde tem pessoas felizes, alegres, que estão construindo vidas de uma forma mais leve, onde pessoas têm resultados. Né? Então, nós precisamos estar no meio dessas pessoas, para que nós possamos sair desse lugar de dor, onde nós possamos realmente nos conectar com a nossa cura. E aí é isso. Quando nós nos conectamos com pessoas alegres, felizes, estamos num ambiente de pessoas que realmente estão pensando positivo, isso é contagiante. Você vai começar a se comportar dessa mesma maneira, porque o nosso cérebro tem um neurônio espelho. Se eu conecto com pessoas muito negativas, o que vai acontecer? Eu vou me tornar negativo. Por quê? Neurônio espelho. Né? Eu começo a me comportar. Vocês já viram aquelas pessoas que saem de um estado e vai para o outro? A pessoa morava no estado de São Paulo, aí ela vai lá para a Bahia. Passa 6 meses, você se conecta com aquela pessoa de novo, novamente. O que acontece? Ela está falando igual os baianos. Elas estão falando igual a pessoa mineira. Por quê? Neurônio espelho. Então, se você não cuida da tua energia, não cuida do teu ambiente que você vive, você vai ficar depressivo, você vai ficar doente. Se você convive com pessoas só doentes, se você não cuidar da tua energia, você vai ficar doente também. Se você não se blindar, você também vai ficar doente. Então, nós precisamos blindar a nossa energia, estar com pessoas, que realmente vai nos ajudar a sair daquele lugar, daquele estado. Assim, nós hoje, dentro da psicologia, dentro da terapia, principalmente, que é a minha área, a terapia integrativa, nós temos muitas ferramentas para ajudar essas pessoas a sair desse lugar. Né? Lógico que tem casos e casos, tem alguns casos que realmente a pessoa precisa entrar com medicamento, né, que não adianta, que ela não tem força sozinha para estimular essa energia, para mudar essa energia. Mas a maioria dos casos, as pessoas não precisam ficar se aprofundando, ficar se aprofundando em medicamento, gente, porque o medicamento ele vai só anestesiar a sua tristeza e vai te jogar lá para a apatia. Se você não mudar de ambiente, não buscar uma terapia, se conectar com pessoas que vai te ajudar a sair desse lugar, você vai ficar afundada nos medicamentos pro resto da vida. E algo que você não precisa, algo que você pode sair desse lugar. Né? Então, por exemplo, a constelação familiar, que é uma técnica terapêutica, ali faz todo um ajuste. Por quê? Porque às vezes o ambiente que eu vivo, o meu ambiente familiar, ele é tão tóxico que eu também me tornei tóxica. O que a constelação familiar faz? A gente faz uma reorganização no sistema, né? Porque é energético. Se eu mudo uma peça, põe para cá, energeticamente, eu vou mudar o meu comportamento. Então, a constelação familiar, a gente faz todo um equilíbrio ali naquele campo familiar daquela pessoa. E o mais interessante, quando você muda, o ambiente também, de certa forma, vai mudar. Quando você diz sim para a tua cura, diz sim para uma terapia da constelação familiar, tem várias outras ferramentas que eu trabalho também, você vai sim permitir que a tua família, de alguma forma, faça um movimento. Quando você mexe a sua peça, o outro também vai mexer, vai se movimentar. Quando você se movimenta, também os membros da sua família vai se movimentar. Isso nós chamamos de campo morfogenético. E em uma das aulas eu também vou explicar um pouco mais sobre esse campo morfogenético. Então, gente, tem muita coisa aqui para eu entregar para vocês. Né? Hoje eu tinha separado um pouco mais para eu aprofundar um pouco mais nas emoções, mas eu vou ficar nessas 4 emoções básicas, porque já é 9h25. Então, eu vou encerrar aqui a minha aula para eu abrir para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Mais uns 10 minutos, 15 minutos. E aí, na próxima aula, eu vou aprofundar um pouco mais em cada emoção. Vergonha, culpa, medo, tristeza, o que cada emoção traz para a nossa vida. E de que forma nós vamos conseguindo mudar essa frequência. Porque mudar a frequência é o que vai fazer realmente promover a nossa cura dessa dependência emocional. Então, aquela criança que se sentiu sozinha, que sentiu tristeza, que sentiu medo, que sentiu raiva, hoje ela está comandando a tua vida. E por ela estar comandando a tua vida, você está dependente emocionalmente. Você ainda é uma criança, você ainda acha que não consegue viver sem esse relacionamento. Você ainda acha que precisa ser amada. Você ainda acha que ninguém te ama. Você ainda se rejeita, você ainda é rejeitada. Você foi abandonada, a tua criança foi abandonada, você se abandona e você também cria situações na tua vida de abandono. Então, você precisa curar tudo isso. Quando você cura isso, de alguma forma, você vai deixar de criar essa realidade.
Você vai começar a atrair pessoas para a tua vida que realmente te amam. Mas para você atrair relacionamentos saudáveis, para você ter uma vida equilibrada financeiramente, para você ter sucesso na sua vida profissional, pessoal, você precisa sair dessas frequências negativas. E aí nós temos apenas dois estados, o estado de graça e o estado de sofrimento. Qual que é o estado de graça? Paz, amor, alegria. Qual que é o estado de sofrimento? Vergonha, culpa, tristeza, medo. E aí é uma escolha. Ou você está vivendo um estado de graça, ou você está vivendo um estado de sofrimento. E aí eu vou explicar sobre esses estados semana que vem. Para você sair desse lugar de viver uma vida de força, eu preciso me esforçar para eu viver. E você começar a viver um estado de poder. Aqui eu tenho poder. Aqui eu crio a minha realidade. Aqui eu crio a minha situação financeira. Aqui eu crio um relacionamento dos meus sonhos. O homem que eu desejo para minha vida, o companheiro que eu desejo para minha vida. E eu saio desse lugar de sofrimento. Então, gratidão para todas vocês, gratidão à presença de todas vocês aqui. Vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas. Estou à disposição. Espero que essa aula tenha, de alguma forma, elevado a energia de vocês, né, e trazido bastante consciência. Muita gratidão. E quem aqui quer fazer pergunta, pode abrir o microfone, por favor. Deixa eu ver aqui. Luana. Oi, Luana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tô um pouco ansiosa, fiz tantas perguntas, Ellen, anotei tantas perguntas. Ai, ai. Escolhe aí umas duas e me fala. Gente do céu, nem mostrei na câmera e já tô com ansiedade, senhor. Então, respira, puxa a respiração pelo nariz, Então tá. solta Nossa, pela boca e tá. faça a pergunta. Eu coloquei assim, quando você diz sobre transtorno, né? Como pode se desenvolver o transtorno de borderline? Ele pode ter a ver com relacionamentos abusivos? O transtorno de borderline é uma pessoa que ela sente muito, tá? Uhum. É aquela pessoa que ela ama demais. Quando ela ama no extremo. Ela tem um excesso de sentir. Quando ela sente medo, ela sente demais. Ela sente numa intensidade maior do que as outras pessoas. Então, essa pessoa, ela sente numa intensidade tão grande que aquilo vira uma dor. Então, o borderline, geralmente, ele se faz presente quando essa criança ou adolescente, ou até mesmo um adulto, ele teve uma perda significativa. Tá? Então, por exemplo, um luto, perdeu um ente querido que essa pessoa amava demais, e ela começa a sentir demais a dor da perda desse luto, tá? E o luto que eu falo não precisa ser necessariamente uma morte, pode ser uma separação de um relacionamento, né, de um relacionamento afetivo, ou o filho foi embora, ou se dissociou da mãe ou do pai, que tinha um apego muito grande, então isso também é um luto. E essa pessoa, ela começa a sentir demais essa dor, essa perda, né, esse afastamento brusco que ela teve na vida dela. E o transtorno de borderline vai para um nível dela querer tirar essa dor através dos cortes. Então, às vezes, ela se corta, né? Por quê? Porque a dor emocional dela é tão grande que ela precisa tirar essa dor de alguma forma. Então, aí precisa fazer um tratamento terapêutico para ela parar de ter essas crises, tá? E eu tenho, assim, vários pacientes que eu tratei com transtorno borderline que estavam no processo de corte bem grave e que, com a ajuda terapêutica, conseguiu deixar de ter essas crises, tá? Entendi. Então tem a ver também com a perca de uma pessoa que a gente gostou muito, né? Sim. Entendi. O transtorno é desenvolvido aí. Tá. Será que eu posso fazer outra? Pode. Quando você falou ali das cores das áureas, né? Aí eu fiquei assim com essa curiosidade. Tipo assim, quais seriam as cores das áureas mais elevadas, né? Que eu acho que você acabou falando aí, né? Tipo, na aula, né? Uhum. E daí sobre a questão da frequência também, os sons, né? Sons binaurais, se eles podem elevar a áurea. Essa pergunta daí que eu fiz. Sim, então, as frequências, geralmente, a cor que a pessoa está vibrando é a cor que ela está sentindo, né? Então, depende da frequência que ela está vibrando, ou seja, o que aquela pessoa está sentindo, o que ela está emanando, né? Então, quanto mais claro for a cor, mais elevado, né? Então, por exemplo, Jesus, ele se iluminou. O que é se iluminar? Ficar com a áurea branca, clara. Ele se torna um Deus, entendeu? Então, ele é pura luz, ele se iluminou. Então, quanto mais claro for a áurea, né? Quanto mais claro for, mais na frequência vibracional elevada aquela pessoa está. Então, por exemplo, escutar, tipo, sons, né, frequências, sons binaurais, essas coisas podem ajudar a gente a elevar a áurea, né? Total, pode sair daquela frequência baixa. Só que tem que tomar muito cuidado, né? Porque nós temos hoje aí N possibilidades no YouTube, então tem que ir num lugar que realmente, num canal que realmente tem as frequências. Por quê? Porque muitas vezes temos os sons subliminares, né? Isso, que são abaixo ali daquela frequência. Então tem que tomar cuidado com os lugares. As músicas que vocês ouvem, tá? Também tem que tomar muito cuidado, prestar atenção nas letras, porque tudo isso, se uma pessoa ela já tá triste, ela coloca uma música lá que uma frequência baixa, que fala sobre palavras, né, com uma frequência baixa, vai te deixar ainda mais triste.
Aham. E, assim, pra não tomar, né, muito seu tempo, fazer muitas perguntas, aí eu tive uma curiosidade também sobre a questão, né, energeticamente, né, que você falou sobre tapar o umbigo, né, uma maneira de se proteger. E aí eu fiquei com a curiosidade se, assim, se tapar o umbigo também é uma questão de se proteger energeticamente, e se a gente tem toda a questão da inveja, né, que nos rodeia, como que a gente faz pra se proteger estando dentro das redes sociais? A primeira coisa, você precisa cuidar dos seus pensamentos, tá? Então, a primeira proteção, porque quando nós deixamos os nossos pensamentos, vamos dizer, a Deus dará, né? A gente não cuida dos nossos pensamentos, você vai receber frequências baixas ali. Por quê? Porque você não está cuidando do seu pensamento. Então, primeira coisa, cuide dos seus pensamentos. Ellen, como que eu cuido dos meus pensamentos? Tendo uma auto-observação. Por exemplo, você já entrou falando, eu tô ansiosa. Quando uma pessoa está ansiosa, quando uma pessoa tá, então, quando uma pessoa está ansiosa, ela não consegue controlar os pensamentos. Tá? Então, como que nós controlamos os nossos pensamentos? Mandando oxigênio. A ansiedade é uma frequência de pensamento acelerado. Então, Sim. como que eu desacelero esses pensamentos? Respiração. Eu puxo pelo nariz, eu seguro o ar no pulmão, conto até 4, 5 segundos e solto pela boca. Eu vou fazer esse exercício por 9 vezes. Isso vai trazer o sentido de presença. Isso você já protege energeticamente a tua vida. Segundo ponto, tampar o umbigo, porque a nossa energia vital ela é sugada pelo umbigo. E fazer limpezas energéticas, tá? Eu trabalho com dois tipos de limpeza energética, o reiki terapêutico e a limpeza do registro acástico, que é a limpeza de todos os órgãos. Por exemplo, inveja. Inveja, essa energia de inveja, a pessoa ela lança para a nossa vida, aonde que essa energia fica acumulada? No fígado, tá? Então, quando o seu fígado está sobrecarregado, você precisa fazer uma limpeza energética e cuidar da sua alimentação. Por quê? Porque tem energia sendo enviado para você. Sim. Então, como que você fecha isso? Através da respiração, mandando o comando de devolver com partículas de consciência anexada para o remetente. Fechar o teu campo. Como que eu fecho o campo? Gente, isso é tudo técnicas terapêuticas. Puxa e zipeia o teu corpo, tá? Então, se você faz isso, você está fechando. Eu aqui fecho o meu campo. Tampa o umbigo, controla o pensamento, tá? Então, essas são algumas técnicas para você se proteger. Orações, tá? Oração de Arcanjo Miguel, oração. Fazer muita oração. Levanta, faça oração. Vai dormir, faça oração. Durante o dia, se sua energia cai, faça oração, tá? A questão da ansiedade é tão grande que só de estar aqui, sem se mostrar, tipo, sem aparecer, né? E só tá falando, fazendo pergunta, eu já fico, assim, muito ansiosa. É como se, tipo assim, tivesse uma trava, né? Eu acho que a ansiedade traz isso, né? Você tem uma trava que, às vezes, as coisas simples, tipo assim, se tornam muito difíceis, né? E o pensamento, assim, você quer fazer uma pergunta, aí vem uma coisa ali, aí vem outra coisa ali, você acaba meio perdido. Isso mesmo, Luana. Aí existe tratamento para essa ansiedade. Então, precisa fazer o processo terapêutico para cuidar dessa ansiedade. Aqui eu estou trazendo informações, né? Então, um dos tratamentos é a respiração. Outro tratamento, a meditação. Porém, essa ansiedade, ela tem uma causa, tá? Então, a terapia, a gente vai ir lá na raiz. Aonde que começou essa ansiedade? Entende? Então, dentro do tratamento terapêutico, a gente vai ir lá na causa, por isso que é necessário um tratamento terapêutico individual. No seu caso, se a ansiedade está muito alta, se tem o processo de borderline, não sei se você perguntou porque é você que tem, se tem o processo de borderline, tem uma causa. A gente precisa de uma sessão terapêutica para a gente entender qual é a causa dessa ansiedade e qual é a causa desse borderline. Então, na verdade, eu tô fazendo terapia, né, online mesmo, né, com uma psicóloga online, só que, no caso, eu preciso de alguém que foque. Porque, na verdade, eu fui procurar um psiquiatra aqui da minha cidade e, tipo assim, eu já desconfiava que eu estava com esse transtorno. E ele meio que falou assim: "Você não tá com ele por completo, mas você tá, tipo, com o início, né". Então, tipo assim, daí eu comecei a pesquisar, né, e, tipo assim, estar aqui presente na live, enfim, tipo, pra mim, nossa, é muito bom, né, até tirar essa dúvida da questão do border, porque ele falou que tem muito a ver mesmo, né, com a questão de eu posso ter me apegado em algum relacionamento, né, que hoje em dia eu não tô com a pessoa. Então, assim, né, poder estar fazendo essa pergunta pra mim já é muita coisa, né, porque eu quero entender um pouco sobre esse transtorno, caso eu venha a ter, né. Ele fala que eu tô no começo, né, que eu não tô, tipo, assim, ele fala que eu tô no começo desse transtorno, enfim. Eu não tenho preconceito, porque qualquer um pode vir a ter, né, por conta de alguma Sim, perca, por conta de algum ente querido, como você sim, disse. Mas é uma coisa que eu quero estudar e entender, entendeu, sobre esse perfeito. processo. E não faz nem sentido ter preconceito, porque é um transtorno que foi desenvolvido e agora é você olhar para isso e cuidar disso. Tem um livro que chama Mulheres que Amam Demais. Uhum, Você pode ler esse livro e tem um outro também que fala sobre borderline, você também pode ler, tá? Que uhum, vai te ajudar a trazer bastante consciência. E assim, gente, o que eu quero que vocês compreendam também? Existe vários tipos de terapia, tá? Então, tem a terapia tradicional com a psicóloga, tá? Tem a terapia holística, tem a terapia integrativa, que é a que eu faço parte. Eu trabalho com a hipnoterapia, que é com a hipnose. Então, tem várias terapias. Então, você tem que encontrar aquela terapia que vai fazer sentido para você. Então, tem pessoas que faz sentido a terapia com a psicóloga. Ótimo, se está te dando resultado, perfeito. não, Mas se você perceber que não está dando resultado, busca outros tipos de terapia, até sim. você conseguir realmente promover a cura em você, tá? Não, a questão, assim, rapidamente, eu sinto que não, porque
eu preciso de uma abrangência nesse caso, na verdade, se eu realmente tô com isso, né, assim, é difícil falar, as pessoas hoje em dia, né, existe muito preconceito sobre Sim, isso, né. Mas eu infelizmente. sinto que a minha, né, enfim, eu escolhi uma terapeuta, uma psicóloga online, mas eu sinto que ela não foca muito nisso, e eu sinto que eu preciso realmente desse foco da ansiedade, porque me impede de fazer algumas coisas, entende. A questão da Sim. ansiedade, eu não sei se tem a ver com transtorno, então, assim, muita coisa que eu preciso entender pra poder seguir, entende. E é isso, Luana, o que que acontece? Se você desenvolveu esse transtorno do borderline, é porque você tem uma intensidade no sentir, né? Então, tudo para você é intenso. Então, é como se uma formiguinha se tornasse um monstro. Isso é a forma da tua mente interpretar. Então, se você vai compreendendo isso, você vai diminuindo isso dentro de você, né? Então, só que você precisa compreender isso, você precisa entender isso para você conseguir realmente lidar com esse transtorno e com essa ansiedade também. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você aprofunda nesse entendimento sobre si mesma, mais você vai conseguindo se conectar com a sua cura, né? Uhum. Gratidão, Luana. Obrigada, Gratidão viu? toda minha. Desculpa que eu falo demais. Imagina, não precisa pedir desculpa. Foi uma honra aqui responder suas perguntas. Tem Tá. mais alguém que gostaria de perguntar? Não? Deveria ter deixado a Luana, porque a Luana tinha várias perguntas. Meu Deus, socorro. Desculpa, meninas, eu falo demais. Se deixar, eu falo aqui a noite inteira. Meninas, tem mais alguém que gostaria de perguntar? Posso encerrar? Não ficou nenhuma dúvida? Bom, já que ninguém quer perguntar, vou encerrar aqui, então. Eu fico à disposição de vocês. Quem ainda não fez a sessão individual, tá? Eu estou à disposição para vocês me chamar no PV e marcar a sua sessão que você foi presenteada. Acessa o merecimento aí, marca essa sessão. Para quem já fez, né, continua aqui nas aulas. Para quem fez também, eu já passei qual seria a terapia indicada, tá? Então, eu vou encerrar aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Gratidão à presença de todas vocês, continue no grupo, e também, gente, quem quiser, pode convidar, tá, mais pessoas, convida parentes, amigas, né, para entrar no grupo, o link das aulas estão disponíveis, quem perdeu as outras aulas pode assistir, nessa daqui também ficou gravada, amanhã eu coloco lá no grupo, e vamos ter contribuição, né, vamos ter contribuição, e que essa semana vocês possam colocar isso em prática. Quem tem crise de ansiedade, trabalhe a respiração, tá? Nós precisamos mandar oxigênio para o cérebro. O que é uma ansiedade? Ansiedade é aquela pessoa que ela fica criando o futuro. Gente, o filme Divertidamente 2 é maravilhoso, vocês vão entender. É quando nós deixamos a ansiedade controlar o painel de controle da nossa vida, né? Então ela é interessante lá no filme, porque ela expulsa a alegria e a ansiedade toma conta, né? E aí a ansiedade, ela quer fazer tudo na nossa vida. E essa ansiedade, vocês podem perceber lá, né, no filme, que a ansiedade, ela tem uma boca enorme e ela não tem nariz. É muito interessante você observar os detalhes. Por quê? Porque a ansiedade, ela só acontece quando a pessoa, ela não respira. Então, olha para você ver o tanto que Deus é inteligente, né? Uma boca, um nariz, mas com dois buraquinhos. Por quê? Respirar. Fecha a boca, puxa o ar, respira. A alegria, ela está no nosso pulmão, tá? Então, a pneumonia, todo o processo respiratório, tudo que é ligado ao pulmão, ela está ligado com a nossa tristeza. E essa tristeza gera o quê? Uma ansiedade. A ansiedade, também por trás da ansiedade tem o quê? Um medo. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Colocar a alegria no comando novamente da nossa vida. Deixa a alegria comandar a tua vida. E como que a alegria comanda a tua vida? Você trazendo o sentido de presença. Sentido de presença. Aqui, agora. Viva o aqui, agora. Se você está preocupado com o seu futuro, pega um caderno e escreve tudo o que você deseja para o teu futuro. Coloca metas, objetivos, coloca tudo, coloca seus sonhos. Pega esse caderno, coloca, porque você já escreveu. E vive o agora, porque se você não viveu agora e ficar aprisionado no teu futuro, você vai desperdiçar esse agora. E para você viver o agora, você precisa respirar. Pra viver o sentido de presença. Viver o presente. Olha o nome, gente, presente. É tão bom viver o presente. E muitas vezes quem tem crise de ansiedade, não está vivendo esse presente. Então, esse é o convite dessa aula hoje. Viva o presente. Sinta suas emoções, perceba suas emoções, porque você vai conseguir curar os transtornos, curar as ansiedades e tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida. Uma ótima noite, uma ótima semana, até segunda-feira que vem. Já amo todas vocês. Até mais. Um grande beijo. Boa noite, meninas. Boa noite.